galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje divide aqui em 4 partes e se preparem, que agora é oficial, Lula e Haddad criaram o selo verde. Já vai entrar aí nos próximos dias, vai ser publicado no Diário Oficial da União e não preciso nem falar, né? Quem tiver o selinho vai ser beneficiado. Mas antes de falar sobre isso, quero abrir o vídeo hoje trazendo algumas notícias do âmbito da economia e a gente vai falar sobre o selo verde, mais algumas coisinhas que o Lula e o Haddad andam aprontando no termo de finanças sustentáveis, para depois falarmos rapidamente de algumas coisinhas lá no Amazonas. Marco temporal, pode ter certeza que o Pacheco já está jogando contra os interesses nacionais, pelo menos é o que noticia a turma do Estadão. E a gente vai entrar no terceiro tema, que eu acho que é um dos mais interessantes do vídeo de hoje. Tava eu ontem, né, na minha rotina diária, de ver o que a direita comenta, ver o que sai no consórcio e também ouvi lá a turma da esquerda. E rapaz, ontem a turma da esquerda afirmou com todas as letras, não foi a turma qualquer, foi um representante, foi uma liderança da esquerda que falou no Brasil 247, o maior portal alinhado ao petismo no Brasil, e ele fala com todas as letras que o PT está subestimando o seu próprio campo, os seus próprios militantes, e ele tá falando que ele vem conversando com várias pessoas que estão extremamente frustradas com o que o Lula tá fazendo, e que o Lula vai perder o apoio popular, o apoio que ele sequer tem, né? Mas ele tá falando da turma da esquerda, estão desembarcando, e antes de falar disso, ele fala sobre várias traições que o Lula vem cometendo, fala nome por nome de algumas pessoas, ele assim, fala o santo e fala qual é o milagre. A gente vai comentar sobre isso e aí eu quero trazer também uma matéria internacional que foi publicada ontem, que chamou muito minha atenção, no Financial Times, falando que o Brasil está retrocedendo, as coisas interessantes que encaixam com a viagem que o Lira fez, né, para a Ásia. Vocês sabem onde é que o Lira estava? O que ele estava aprontando? Você deveria saber. E aí depois eu quero falar sobre a nossa direita, a direita brasileira. Tá rolando umas coisinhas aí, mas vamos que já me estendi demais nessa introdução. E olha como estão as coisas no Brasil. Essa notícia, eu acho que ela tem um peso maior, porque assim, não é qualquer tipo de demissão. GM alega queda nas vendas e demite funcionários por telegrama. Tá, não é qualquer tipo de demissão, é porque é uma demissão por telegrama? Não, também não é isso. A gente está lidando aqui com demissões em um setor que foi ajudado pelo Lula. Se lembra que o Lula fez lá aquele programa para comprar um carro, que ia dar um descontinho aqui, um descontinho acolá, etc, tudo mais, e ainda assim não conseguiu resolver a situação. Gente, comentamos ontem que a turma já está falando de recessão. Não é assim, não, está se falando, ó, terceiro trimestre deu ruim. Se o quarto trimestre também, né, bater negativo, estamos em recessão técnica. No primeiro ano, o Lula colocou o país numa recessão. São notícias diárias de problemas econômicos. Eu acho que não tem mais dúvidas. Acho que não tem mais nada que consiga impedir o Brasil de ir pro buraco. Mas tá ali, ó. A General Motors anunciou neste sábado demissão de funcionários de fábricas em 3 cidades paulistas: São Caetano do Sul, São José dos Campos e Mogi das Cruzes. Funcionários da empresa tiveram os contratos interrompidos por telegramas enviados para suas casas. Os sindicatos que representam os metalúrgicos afetados pela decisão da companhia convocaram assembleias emergenciais para este domingo, às 10 horas da manhã, na sede do Sindicato de São José dos Campos, a fim de coordenar ações e tentar reverter as demissões em massas. Reverter como? Vão fazer o que? Uma vaquinha e sair comprando carro da GM para ver se se mantém as pessoas? Faz o L, né? Aí, imagina, você é um trabalhador, você recebe um telegrama. A empresa sequer te chama para falar em tua cara que está sendo demitido. A queda nas vendas levou a General Motors a adequar seu quadro de empregados, por isso, comunicamos que a empresa decidiu pela rescisão do seu contrato de trabalho no dia 23 de outubro de 2023. Solicitamos seu comparecimento no endereço e data abaixo para providências administrativas e demais orientações. E tá ali. Atenciosamente. General Motors do Brasil Limitada. Parabéns aí, né? Parabéns. Lula, herói do povo brasileiro. Seca e demanda maior que o previsto levam Zona Franca a dar férias coletivas a partir de segunda-feira. Será que vai ter algum tipo de impacto?
na produção do que é esperado, por exemplo, do Natal. E assim, não tem nem o que falar, né? Acho que ninguém vai torcer pelo pior, mas aqui é fruto, né? Exatamente dessa política ambiental que o Lula defende, a Marina Silva defende, que impede que Manaus se conecte com o restante do país por algum outro tipo de modal, né? Porque até hoje, sequer a BR-319 foi asfaltada. A Marina Silva não deixa. Nem ela, nem seus amigos, e a turma do Lula só continua batendo palma. Aí vem o Afonso Celso Pastore, que era o cara que estava ajudando o Moro a construir o seu programa econômico. Porque o Moro tentou ser presidente do Brasil, né? Vocês não estão esquecidos. Aí quem ajudar o Pastore. A turma sabia o que estava acontecendo no Brasil. Sabia quais eram as reais opções. Todo mundo sabia que teríamos Lula versus Bolsonaro. Mas a turma queria se colocar candidata para se cacifar, colocar o nome para rodar o Brasil, pensando em planos futuros, um fortalecimento do próprio partido. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí o Pastore, que não é nenhum bobo, que não é nenhum desavisado, é um senhor, viveu muito tempo, tem um conhecimento político, já esteve no Banco Central, aí agora vem para falar o óbvio. Chegaremos ao fim deste governo com a dívida em torno de 85% do PIB. E eu acho que ele está errado. Porque várias previsões que já saíram antes apontavam 92%. Acho que 85% está até pouco. O atual governo mudou o jogo. Sem cogitar em promover reformas para avaliar os custos e os benefícios dos gastos primários, estabeleceu seu crescimento real entre 0,6% e 2,5% ao ano e tentou nos convencer que o crescimento da dívida seria sustentável porque geraria receitas através das quais atingiria a meta de resultados primários. É a questão do arcabouço fiscal. Não, a gente vai gastar, mas a gente vai ter uma de arrecadação e, pelo contrário, o governo está gastando cada vez mais e a arrecadação caiu. Lembre que a PEC do rombo foi quase 200 bilhões e a arrecadação está caindo, né? Tá todo mundo vendo. Como milagres estão fora de seu alcance, sabemos que chegaremos ao fim deste governo com a dívida em torno de 85% do PIB. Tá, sabia? E por que não falou isso antes? A menos que se prove que uma dívida de 85% do PIB é sustentável, o governo criou um espaço fiscal fictício. Além de não endereçar uma solução ao problema da sustentabilidade da dívida, ao se tornar expansionista, a política fiscal eleva a taxa neutra de juros, com reflexos na taxa a qual o Banco Central terá de encerrar o atual ciclo de queda da Selic. Tradução, quanto mais o Brasil deve, mais difícil é cortar juros. E aí você, cidadão comum, quer pega um financiamentozinho para trocar de carro, quer fazer um financiamentozinho para comprar uma casa, você que vai pagar esta conta. Será você vai ser o responsável por pagar essa conta. Taxa de juros lá em cima, os juros vai ser transferido para você. Porque ninguém vai te emprestar dinheiro com a taxa de juros menor do que a Selic. Então, faz o L. Faz o L. Desaceleração econômica está forte. E a atividade do terceiro semestre preocupa. Diz o Haddad. Está preocupado. O Haddad está preocupado. O ministro da Economia está preocupado. Como é que isso pode? O Haddad devia estar, despreocupado e trazendo soluções. Não sabe o que fazer. O Haddad não é nenhum economista. Está onde está por uma única razão. É o poste do Lula. É o cara que vai fazer tudo que o Lula manda. A gente comentou algo sobre isso no vídeo de ontem, só que eu achei essa matéria aqui da CNN que eu falei, rapaz, é nada. Essa matéria traz uma informação extra, além da preocupação do Haddad. Falando em coletiva de imprensa sobre resolução da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, relacionada ao plano de transformação ecológica, Haddad disse que é necessário traçar a melhor trajetória possível para haver equilíbrio entre atividade e inflação. Ou seja, quando o Haddad proferiu essas palavras que viraram notícias na imprensa, que o Haddad está preocupado, não é que ele fez uma coletiva de imprensa, não é que ele postou no Twitter, não é que ele postou um vídeo no Instagram, não. Foi durante uma coletiva de imprensa em um evento da CVM, de transformação ecológica. Eu falei, que história é essa, rapaz? Vamos lá ver, o que o governo está fazendo. Enquanto o Brasil marcha pro buraco, olha quais são as preocupações do Lula e do Haddad. Ministério da Fazenda e CVM juntos no desenvolvimento das finanças sustentáveis no país. Aí, antes de começar o texto, eu pergunto. Americanas estava lá listada,
no nosso mercado de valores, na nossa bolsa brasileira. É muito sustentável a Americanas? Americanas é sustentável? Eu quero saber o que a CVM vai decidir no final do dia, né? Em relação a Americanas. Então, é uma notícia ontem bacana na Veja. Eu nem coloquei aqui no vídeo. Tá até separada. Falando que a turma tá com tem uma empresinha, né, que gerencia as empresas, que a sede é lá em Luxemburgo, um paraíso fiscal, né? Mas tudo bem. Quero saber, a CVM, que está muito preocupada com finanças sustentáveis, se ela vai certificar, né, que o caso das Americanas vai realmente ter o final que precisa ter. Mas beleza. Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta, Haddad e o presidente da CVM, João Pedro Nascimento, apresentaram a resolução da CVM 193 e as iniciativas da Agenda de Finanças Sustentáveis promovidas pelos dois órgãos. A norma é a primeira entrega do Plano de Ação de Finanças Sustentáveis da CVM para 2023-2024, divulgado em 6 de outubro de 2023, que conta com metas, objetivos e prazos de cumprimentos, baseados nas diretrizes constantes de sua política de finanças sustentáveis. Além disso, a nova regra também está integrada à Agenda de Transformação Ecológica instituída no Ministério da Fazenda. Abre aspas, para o Haddad. Hoje temos a adesão do Brasil, representado pela CVM, a um conjunto de regras internacionais importantes envolvendo sustentabilidade. Vejam só, o Brasil não segue suas próprias regras. O Haddad adotou as regras internacionais, forçando que nós as sigamos. O marco regulatório coloca o nosso país na dianteira do que tem de mais moderno no mundo para atrair investimentos. Vocês acham que a gente vai trazer investimento no Brasil porque vai colocar essas regras, né, de investimento verde? Vocês estão de brincadeira comigo. Irá gerar um ciclo virtuoso de maior transparência e compromisso, permitindo a possibilidade de metrificar a questão, porque é preciso haver uma métrica institucional mundial para que o mercado seja global. Tradução, pensa o seguinte, muito se pergunta, né, o que é ser sustentável? Aí o Haddad importou regras de outros países, que obviamente o país que faz sempre cria uma regra para se beneficiar e fala, ó, ser sustentável é ter uma proporção, sei lá, de emissão de X para, sei lá, o tamanho da empresa, a quantidade de funcionários, sei lá, tu coloca algumas regras. Então o Haddad adotou essas regras. Então agora você tem como metrificar as empresas do bem e as empresas do mal. Essa é a preocupação do Haddad. Não é resolver a dívida externa. Não é resolver a escalada da dívida. Não é gerar empregos. Não, é finança sustentável. Agradeço o apoio do Ministério da Fazenda para este anúncio e em dar luz a esta pauta. O Brasil está se posicionando como protagonista e como líder na pauta de economia verde e taxonomia sustentável. Taxonomia, né? Separa, é classificação. As empresas do bem e as empresas do mal. Esse é um trabalho conjunto, coordenado pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria de Assuntos Políticos e Econômicos. A CVM está muito orgulhosa dessa entrega e conseguimos observar que o mundo está com bons olhos para o Brasil por conta desse esforço em transpor para o mercado de capitais as finanças sustentáveis. Tu acha que o mundo está preocupado com o Brasil? Tu acha que o mundo está preocupado com salvar a Mãe Gaia? Que vão gerar para o Brasil uma gama de grandes oportunidades com crescimento econômico, inclusão social, geração de emprego e renda para a nossa população. Estamos muito felizes de contribuir para esta política pública tão importante que é posicionar o Brasil como líder da economia verde. E não para aí. Não para aí. Todo dia uma medida nova. Todo dia uma medida verde nova desse desgoverno. E agora chegou o dia. Chegou o dia. Você será marcado e só aquele que tiver o selo vai poder comprar e vender. O governo vai lançar selos ambientais para aumentar competitividade do mercado brasileiro no exterior. Selo Verde Brasil e Selo Amazônia serão submetidos à consulta pública nesta semana. Aí veja o que Lula e Haddad estão aprontando. O governo federal se prepara para lançar 2 selos de certificação para produtos e serviços. Serviço verde. Agora vai ter o serviço verde. Quero saber quais são os serviços. Vai ter o pintor verde,
e o pintor normal. O mecânico verde e o mecânico normal. O engenheiro verde e o engenheiro normal. O médico verde e o médico normal. A turma do Hulk. Que atendam a critérios de responsabilidade ambiental e social. A medida será coordenada, olha qual ministério? Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. É o do Alckmin. Grava isso, que tem uma notícia depois dessa. Ele quer facilitar o acesso da produção brasileira aos mercados internacionais para tornar o Brasil mais competitivo. A proposta de criação do selo verde e do selo Amazônia será publicada no Diário Oficial nesta semana e submetida à consulta pública por 30 dias. E aí, os critérios... Quem é que vai criar o critério para falar quem é do bem e quem é do mal? Serão definidos por um comitê gestor com representantes de diversos ministérios, ou seja, vários petistas, organizações, tradução, terceiro setor, tradução, ongueiros, em diálogo com o setor produtivo. Aí tu acha que eles vão conversar com um pequeno empresário, com um médio empresário, ou vão conversar com os empresários, os maiores e os melhores do Brasil, tipo a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, o Rubens Ometo, o maior doador do PT. Quais empresários serão ouvidos? Imagina, eu acho que deve ser... Conhecendo o Lula, como é um cara do povo, acho que o Lula vai, né, com pequeno. O Lula vai dar uma banana pros grandes empresários que estão no seu conselhão, mas dessa vez o Lula vai ouvir o pobre, né? Vamos confiar no Lula. No caso do selo Verde Brasil, o governo quer que a certificação na prática reúna critérios que possam agrupar diversas exigências de sustentabilidade em um único rótulo. Na minuta de criação do selo, que o Estadão teve acesso, o governo coloca 9 objetivos principais para a marca e determina que a certificação deverá reconhecer, abre aspas, produtos e serviços brasileiros que comprovadamente possuem ciclo de vida responsável com menores impactos socioambientais e que atendem aos requisitos de sustentabilidade exigidos pelos principais mercados globais. Se você não tem esse selo, você é do mal. Gente, olha só. Se para ter o selo significa que você não tem impacto socioambiental, que tem um ciclo de vida saudável, se você não tem o selo, você não se importa com o meio ambiente. Entre os pontos citados no documento, o selo Verde Brasil deverá fortalecer a economia verde, a bioindústria e a preservação da biodiversidade brasileira. O rótulo terá como objetivo aumentar a competitividade das empresas nacionais. Agora, olha a melhoria de competitividade. Segundo o governo, segundo a turma do Lula, ao atender os critérios socioambientais do programa, ou seja, até o selo, se você ganhar o selo, consequentemente, as empresas devem apresentar redução nos custos de produção. Então, o cara que tem um selo, ele vai ter uma vantagenzinha do governo? Como é que é isso? Me explica. Vai ser tipo aquele, sei lá, plano de soja de baixo carbono, que se você se adequa, tem uma taxa de juros melhorzinha, né? Tem um descontinho aqui, um descontinho acolá. Aquela notícia que a gente comentou esses dias sobre a Procuradoria Nacional da Fazenda, que agora em alguns contribuintes que têm algum tipo de dívida aberta, a gente pode levar em consideração os critérios SG na hora de recalcular, dar mais tempo, dar mais prazo. Vai ser tipo isso, né? Você tem o selo, você tem o coração do Lula batendo mais forte por você. Mas isso vai acontecer devido à adoção de energias eficientes, uso racional de recursos naturais, da mitigação de gases do efeito estufa. E agora a melhor parte. A proposta do Ministério do Alckmin é de que o selo seja concedido por instituições de avaliação de conformidade que sejam certificadas pelo Inmetro. O Inmetro vai falar quem pode dar o selo. O custo não foi definido. Ou seja, já gerou toda a cadeia. Por quê? Porque você cria o selo, vai ter uma série de regras, então vão surgir as empresas de auditoria, ou as empresas já existentes vão se especializar, aí vai ter o cara que vai vender o curso para você ser aprovado no selo, vai ter o despachante do selo, toda a burocracia do selo, as certificadoras, e você não sabe nem quanto é que custa o selo. A única certeza que eu tenho é, o pequeno e médio empresário tá vendendo almoço para pagar a janta. Ele queria poder ter uma gordurinha a mais para quem sabe, fazer uma expansão, fazer uma coisinha aqui, ter uma taxa de juros melhor para poder comprar, sei lá, mais produtos, ver se consegue botar as coisas girar, ter mais capacidade de investimento. Ele não tem.
Agora imagina se um cara desse vai ter condição de ter qualquer tipo de selo. Esse é o futuro do Brasil. Tá colocado aí, gente. Vai ser esta semana publicado no Diário Oficial da União. Brasil, que já está emitindo aí os seus títulos verdes. Títulos da a dívida que vai subir aí 85%. Agora são dívidas lastreadas em critérios SG, que tem que ser alocados em projetos verdes, etc. Tudo mais. Pautas que vêm sendo propostas. Na Rio 92, eu achei notícia. Não tava rolando no Rio 92. Gente falando disso, sugerindo isso. Os zongueiros da época. Um cara da The Nature Conservancy. Olha tudo que está acontecendo junto ao mercado de crédito de carbono. Olha a quantidade de políticas que geram controle social. Controle social. Mas, agora, lembra do Fica em Casa? A economia a gente vê depois? É tipo isso. Fica em casa. A economia a gente vê depois. Temos que salvar o planeta. Temos que salvar o planeta Terra. Aí eu mandei vocês gravarem nessa questão que era o Ministério do Alckmin, porque a Veja ontem falou o seguinte, ó. A nova função de Geraldo Alckmin no governo Lula. Vocês vão dar risada? Mas não é engraçado, não. Geraldo Alckmin virou uma espécie de gerente do governo para assuntos climáticos. Alckmin matou no peito a agenda verde. É Alckmin que vem com a ideia da neoindustrialização. É agora, né? Nada que essa turma fala, que essa turma propõe, palavrinhas novas que eles colocam no dicionário, nada disso é aleatório. Essa é a ditadura vermelha, é verde. A ditadura vermelha que todo mundo conhece, agora eles mudaram a cor, mas continua igualzinha. No final do dia é você com menos liberdade, você com menos dinheiro, você pagando mais imposto. É o mesmo padrão, só mudou a cor. Agora é fashion, agora é a favor da mãe Gaia. Aí continuando nesse âmbito, olha que engraçado. Seca do Rio Negro revela gravuras rupestres indígenas pré-coloniais no Amazonas. Porque eu acho que isso é engraçado. A seca é histórica, olha só. A seca agora é histórica. Histórica, né? Quando você fala que algo é histórico, você está dando para entender que entrou na história. Assim, é um negócio que nunca antes visto. Histórico. Fez aparecer imagens rupestres de indígenas que habitaram a Amazônia. Os povos que viveram na região de Manaus entre 1000 e 2000 anos atrás. Então, peraí. Teve uma seca agora. É por causa da seca que a gente tá tendo agora. Você tá conseguindo ver coisas que são datadas de 1000 anos atrás. Ou seja, 1000 anos atrás, esses indígenas, esses povos originários, eles estavam vivenciando a mesma coisa que está acontecendo hoje. Então, não é a seca histórica. A seca que está acontecendo agora, ela é uma reprise do passado. Então, talvez seja algo cíclico. E eu acho que 1000 anos atrás, não tinha a revolução industrial. Não tinha carros, caminhões, né, combustíveis fósseis sendo queimados. E ainda assim teve a seca, né? Olha que engraçado. Mesmo sem... Nossa, essas emissões, o peido da vaca, mesmo sem o peito da vaca, teve uma seca. Então, talvez você querer mudar todo o destino de uma nação, todo o direcionamento que o mundo vinha tendo, né, em direção, sei lá, ao desenvolvimento tecnológico, à evolução, etc, para não, vamos salvar a mãe Gaia, talvez você tenha que recalcular essa rota. Porque o que a gente está vendo acontecer no mundo hoje, talvez já aconteceu no passado. Talvez exista uma parcela que é um ciclo da natureza que vem se repetindo. Ninguém está falando para você não se preocupar com o meio ambiente, mas talvez a turma esteja muito preocupada, se é que você me entende. Aí tá ali, ó. A pesquisadora conta que a última vez que as gravuras e feições ficaram visíveis foi na seca de 2010. Uai, em 2010 também teve uma seca como essa? Segundo, então, talvez seja cíclico, né? Teve 1000 anos atrás, teve 13 anos atrás, teve agora de novo. Segundo Filippo Bassi, diretor adjunto científico do Museu da Amazônia, as secas sempre fazem aparecer rochas inundadas na maior parte do tempo e que revelam marca das populações indígenas que moravam na região antes da chegada dos europeus. Bom, né? E eles estão querendo nos convencer que isso aconteceu agora. E a culpa é de Bolsonaro, viu? O melhor é que no final do dia a culpa é de Bolsonaro. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é culpa de Bolsonaro. Culpa de Bolsonaro.
Desmatamento dobrou no Cerrado. Dobrou. Desmatamento cresceu 60,5% em setembro deste ano em comparação com o mesmo mês de 2022. Parabéns, Marina Silva. Parabéns, Marina Silva. Mas ela vai falar que a culpa é de Bolsonaro porque ela acabou de assumir o ministério. Essa postagem achei engraçada, a postagem em si. O Ale Pavanelli traz uma postagem do Estadão que ele fala assim, ó. Metas para melhorar a vida dos mais pobres e reduzir aquecimento vão exigir 56 trilhões de dólares do G20 até 2030. Vocês acham que existe alguma chance do G20 dar aos pobres 56 trilhões de dólares? O Biden tá pedindo, por favor, para ver se ganha 100 bilhões do Congresso. Para eles gastarem. Para eles mesmos gastarem. Vocês acham que vai ter 56 trilhões? Gente, não é bilhão, é trilhão. São 1.000 bilhões cada 1 trilhão. O governo brasileiro tá tentando achar 168 bilhões de reais. Vamos botar 5 para ficar fácil. O governo brasileiro tá procurando 80 bilhões de dólares para fechar quando no que vem. 80 bilhão. O Lula, né, chega na meta, fica no 0 a 0. Qual a chance de 56 tri aparecer? 0. Aí o Ale fala assim, ó, 56 trilhões para ajudar o pobre. Dá uma de risada e coloca ali, né, a cara de palhaço. Gente, esses 56 trilhões para ajudar o pobre, sabe de onde é que vai vir? Do pobre. Aqui não é para ajudar o pobre. Aqui eles estão falando, na verdade, qual o valor do boleto que o pobre tem que pagar. Esse é o pobre. Se prepara aí que tem 56 trilhões para vocês pagarem. Pro próprio bem de vocês, pra gente proteger a mãe Gaia. E aí, eu acho que eu falei na introdução, né? Que o Pacheco tá já predestinado, já está assim determinado a atrapalhar o Brasil. Marco temporal. Agro prepara a derrubada de veto, mas Pacheco não tem pressa. É de boa. Aí a nota começa lembrando como foi a votação do marco temporal no Senado, falando o seguinte. Então logo foi confirmado o veto. A FPA iniciou mobilização para derrubar a decisão no Congresso. No entanto, a bancada do agro não deve contar com a pressa do Pacheco, que no mês passado, quando foi apresentado o marco temporal, ele colocou o projeto em pauta no mesmo dia que foi aprovado na CCJ. Ali o Pacheco estava empolgado. Mas agora o tempo mudou. Quando tocou votação no projeto no Senado, Pacheco enfrentou desgaste com o Planalto, com Lula, apesar das conversas com lideranças governistas. Só que aí o Pacheco cedeu, devido pressões dos senadores que queriam dar resposta imediata ao judiciário por considerarem que os magistrados estariam invadindo competências do legislativo em diversas pautas. Só que desta vez o cenário é diferente. Uma delas é que deputados e senadores já avançaram em outras matérias de reação ao judiciário. E a votação de vetos não tranca a pauta do Senado, portanto, não atrapalha Pacheco em outras votações, inclusive nas quais são de interesses do Planalto. Pacheco não quer se indispor com Lula. O Brasil ele não tá nem aí. Lembrem que o Pacheco foi lá nos Estados Unidos, quando teve lá o evento do LEAD, aí ele fala no LEAD, ó, gente, eu estive lá na Wilson Center, que é o Woodrow Wilson Center, né? Uma agência aí financiada grande parte pelo governo americano. Estão meio preocupados. Me preocupar. Eu falei, calma que vai dar certo. E estavam preocupados com essa agenda ambiental. A embaixadora americana, né? Sei que lá, esqueci o nome dela agora. O sobrenome dela começa com F. FR alguma coisa. Mas enfim. Falou que o Pacheco é um cara porreta, que dá pra contar com ele. John Kerry também falou a mesma coisa. E ele tá aí. Mostrando que a agenda verde, ele vai segurar. Segurar qualquer coisa que possa ameaçar a agenda SG de avançar. A bancada do agro tem voto suficiente para derrubar o veto. Então tá na mão do Pacheco. E se o Pacheco colocar para votar, a turma vai derrubar. Para derrubar o veto precisa 257 deputados e 41 senadores. A FPA tem 303 deputados e 50 senadores. O Pacheco vai segurar até onde der. Depois o Lira, com certeza, vai ficar segurando também até onde der. Mas vamos lá. Vamos que agora as coisas ficam muito mais interessantes. Antes de mostrar para vocês as críticas... As críticas não, né? O cara tá falando verdades sobre o Lula, mas também tá criticando. Olha que engraçado. Aqui são críticas que vêm do consórcio. Eliane Cantanhede, a tia do disjuntor, escreve o seguinte. O Brasil também está num conflito.
está na batalha, só que é uma batalha interna contra o crime organizado e está perdendo. Está perdendo. Ao longo da nota, ela fala assim, algumas coisas que discordo, mas ela sai pontuando assim, alguns problemas recentes que o brasileiro vem vivendo no que diz respeito à segurança pública. E cita vários. Os guarda-chuvas que sumiram, que estão lá do Rio de Janeiro, os médicos, etc. Tudo mais. Mas tá ali, ó. O sumiço dos guarda-chuvas de longo alcance do Arsenal lá em São Paulo é daqueles escândalos escabrosos que mexem em velhas e atuais feridas. O arquivamento de militares indica que a suspeita é de que uma quadrilha agia ali. Na mesma linha da Eliane Cantanhede, o Sandenberg escreveu no Globo esse artigo. Lula deveria se ocupar com o Brasil. Toda a movimentação diplomática do governo simplesmente não deu em nada até agora e não vai dar. Ele fala com todas as letras, porque o Lula não vai resolver nada lá fora. Nada. Ia escrever que o Lula tem capacidade zero de resolver, mas perto de zero é mais adequado. E por um simples motivo. As boas relações de Lula e de Celso Amorim, né, seu assessor especial, com lideranças muito próximas, inclusive, do Grupo H e com outro país lá, né? Isso joga tudo por água abaixo. Não tem como. E aí depois, ao longo da matéria, ele está falando, ó, o Celso Amorim prefaciou tal livro, foi um livro que a gente já comentou aqui, ligado também à turma lá do Grupo H, isso, aquilo, outro, etc. Mas zero chances. Aí no final do artigo, o Sandenberg dá o seguinte desfecho e, como posso falar, né? Sugestão pro Lula. Para falar a verdade, o governo deveria aplicar todo o seu tempo, sua energia e seu dinheiro nos graves problemas internos. Seca no Amazonas, chuva no Sul, desastre da segurança, especialmente na Bahia, no Rio de Janeiro. Mas isso é mais difícil, né? E melhor, gente. Eu até cheguei a comentar, falei, pessoal, olha quando esse conflito começou, olha como o que estava acontecendo no Brasil na época. Olha os problemas. Flávio Dino estava tomando um calor da imprensa, mas um calor, não fala mais nada. Eram críticas diárias à segurança pública. Ninguém fala mais nada. A Bahia não resolveu, gente, mas ninguém mais comenta. Ninguém mais comenta a Ucrânia. Ninguém, eu tenho certeza que ninguém, nem a turma da direita, nem a turma da esquerda, eu acho que, beleza, as lideranças malucas, tudo bem, mas não é possível que algum ser humano, sabe, por mais maléfico, mais revoltado, mais vingativo que possa ser, vem pessoas perdendo vidas em conflitos e acha normal e acha justo, não tem como, isso aí às vezes fala para alegrar a torcida, não tem como concordar, realmente, isso mexe com a cabeça das pessoas. Mas a gente não dá pra esquecer o que tá acontecendo no Brasil. Tá acontecendo aqui, ó, no quintal. As pessoas estão vendo nas ruas diariamente. E realmente isso aqui deveria ser um grande foco. Aí, nessa questão de segurança pública, o Fausto Macedo, que é um jornalista do Estadão, é ele, a Pepita Ortega, eles têm uma coluna lá que todo dia sai alguma matéria, e o foco deles é o judiciário. Ou falar de decisões judiciais, ou cobertura do que está acontecendo no judiciário, e também dar espaço para juristas escreverem, vez ou outra. E aí, quando o Fausto Macedo abre espaço para esse cara ali, ó, César Dário Mariano da Silva. Trabalha, né? No âmbito aí do setor judiciário. Quando é procurador, tô na dúvida agora. Acho que ele é procurador. Tem a biografia dele no fim da matéria. E ele escreveu um texto muito duro no Estadão, onde ele fala do problema, ele, em tese, atribui os culpados pelo problema e traz algumas sugestões para a solução. Mas olha a manchete. O narco, né, Estado, está cada vez mais próximo do Brasil. Mais um passo para o Brasil se tornar, né, esse caos, o paraíso para quem gosta de fazer coisa errada e para quem gosta de vender coisa errada. Tudo se faz para beneficiar o praticante deste delito, seja na esfera penal, com a aplicação do redutor de penas insignificantes, seja na esfera processual, pela cada vez maior dificuldade em se apurar o delito, acusar e condenar os autores dessa espécie de infração, catalogada originalmente pela Constituição Federal como de suma gravidade, de natureza hedionda, e por isso não pode ser tratado da mesma maneira que um crime comum, como o furto de uma galinha. Só que tá cada vez melhor para essa turma, né?
Para quem quer fazer coisa errada, tá cada vez, assim, melhor. As responsabilidades, as penas, não tá nem aí. Escrevi tantos artigos, dei tantas entrevistas, criticando a postura absurdamente leniente dos tribunais superiores com essa espécie de crime e com a criminalidade ordinária em geral. Então, sentiu aí quem é que ele está criticando, né? Tribunais superiores. Você deve saber quais são. Os tribunais superiores estão empenhados em esvaziar as prisões, lançar para a sociedade, cuidar, né? Libera a cadeia, deixa que a sociedade toma conta e ser sua vítima, né? Da turma que faz coisa errada, até mesmo quem foi pego vendendo toneladas. Não, libera. Né? Mas para o menino, para os meninos, que para eles podem ser beneficiados até mesmo por penas restritivas de direitos, algo impensado em um país que trata, né, esse tipo de coisa com a seriedade que merece. Para coroar a absurdez dessa política criminal de não mais prender essa turminha, foi aprovada a súmula vinculante número 59, obrigando todos os magistrados e tribunais do país a fixarem o regime aberto e a substituição de pena privativa de liberdade, ou seja, de cadeia, substitui a cadeia por restritiva de direitos quando reconhecido o vender coisas proibidas, né, de forma privilegiada. O privilegiado, né, o privilegiado. E as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao candidato, que deverá ainda ser primário e a pena dosada não superar 4 anos de reclusão. Aí você juntar isso com aquele negócio de bom comportamento, 1/6 da pena, 2/3, etc, tudo mais. Vida que segue. Aí ele sai lá. Eu não vou entrar nos maiores detalhes. Bingo. Tá tudo dominado. Tudo dominado. E mais uma vez ele fala, ele vai discorrendo essa ideia, falando, cara, tá, as coisas estão cada vez piores, o mal tá vencendo, e as consequências disso são deletérias para a sociedade ordeira. O trabalhador, o povo comum, que apenas quer mais segurança, tranquilidade e paz, que para os tribunais superiores é apenas um detalhe e nada mais. E mais uma vez ele critica a turma lá de cima. É certo que de nada adianta apenas criticar e apontar os problemas. Deve-se apresentar soluções e eu tenho algumas. Eu não vou ler a solução, mas ele apresenta soluções. Você não entender porque eu estou pulando algumas coisas. Porém, o melhor seria a alteração do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas para reduzir a aplicação de benesses. Aí ele explica, depois ele fala, ó, redução atual de 1/6, 2/3 é muito ampla, aí sai falando várias coisas. Aí depois, por mim, revogaria isso, revogaria aquilo outro. Ele sai trazendo várias sugestões para no fim ele falar o seguinte, enfim, algo precisa ser feito para que o Brasil não se torne um país dominado pelo mal. A semelhança do que ocorreu e ainda ocorre em alguns países da América Latina, nas comunidades do Rio de Janeiro, onde quem manda e quem aplica as suas regras de conduta, em que há até pena de tirar a vida, é o crime, que tem como seu oxigênio a venda de substâncias ilícitas. Eu quis trazer esse texto por uma razão. Ele fala muito do que... Assim, na verdade, fala muitas coisas óbvias. Que, cara, é um problema gritante. No Brasil, a impunidade vem reinando. Só que eu achei interessante disso daqui. Foram dois artigos, Helene Cantanhede, a turma da Globo, relembrando, segurança pública, segurança pública, segurança pública. Antes de ocorrer o conflito internacional, tinha sido publicada uma pesquisa que mostrava que o maior problema apontado lá pelos brasileiros até então era a segurança pública. Segurança pública, segurança pública. Segurança pública é um ponto que a direita nada de braçada. Mas de braçada. Você vê que o tema, ele continua aí, ele reverbera, os mais diversos setores estão preocupados com ele, e eu achei interessante esse artigo porque o cara não ficou apenas na crítica. Isso daqui eu acho que é um padrão que, principalmente assim, as lideranças, elas deveriam tentar se espelhar. Falar, temos esse problema, você pode até apontar as causas, se você achar que é pertinente. O cara apontou, acho que vem dali, vem daquilo outro, etc, tudo mais. O pior foi isso daqui. Critica, mas, então, só para não ficar na crítica, olha as soluções. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Dá para mexer aqui. Dá para mexer acolá. E esse mesmo comportamento não precisa ser só para a segurança pública. Para todas as questões que estão ao redor do Brasil. Gente, aqui é um baita caminho que eu acho que as lideranças, óbvio, né? Porque, pô, eles são candidatos, são políticos, têm o poder da caneta, de prometer algo, tentar lutar por essa coisa. Mas até para a direita como um todo, a gente tentar sempre, assim, critica uma coisa
e tenta dar algum tipo de sugestão, algum direcionamento. As pessoas, a gente tem que lembrar que sua grande parte, elas não acompanham a política. Elas não estão por dentro. Ela sabe que tá ruim, mas muito mais do que tá ruim, ela só tá, cara. Mas como é que resolve? Eu já entendi que tá ruim, mas muitas vezes a cabeça do cidadão comum é o seguinte, cara, eu entendi que tá ruim, mas não tem jeito. Pra que eu vou me preocupar com algo que não tem jeito? E aí se você mostra assim, não, bicho, tu tá errado. Tem jeito. Olha só, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo outro. Se fizer um pouquinho aqui melhora, um pouquinho cá melhora também. E vamos indo. Vamos indo que dá certo. Aqui tem pouco a ver com a questão de segurança pública, né? Mas como envolve cadeia, penas, né? Judiciário. A Elisa fez essa linda colagem. Maduro e oposição firmam acordo por eleições livres na Venezuela. Aquele acordo que ninguém comprou, né? Só a Rede Globo. Aí o antagonista comenta o seguinte, ontem. Jornalistas são proibidos de cobrir primárias da oposição na Venezuela. Tá vendo como é a oposição, né? A oposição. Não, jornalista nenhum vai ver. Tu confia nessa oposição? É oposição nível MBL. A Venezuela achou um MBL pra chamar de seu. Cai quem quer. É a mesma ladainha que já vimos no Brasil, né? Ela botou eleições livres. Confia no ditador amigo do Lula. Confia. Mas confia, rapaz. E aí, quem chegou nessa agenda internacional? Vejam só. Tava eu. Eu gosto de acompanhar essa dupla aí. Eles se reúnem todas as sextas. Rui Costa Pimenta e Atush. O líder aí supremo do PCO com o líder supremo do Brasil 247. O maior portal alinhado ao petismo do Brasil. Dos blogs sujos petistas, só o Brasil 247 conseguiu entrevistar o Lula. Foi aquela entrevista que foi no mês de abril, que o Lula achou que a câmera estava desligada, né? E falou umas besteirinhas que rodaram o Brasil inteiro. Lembra disso, né? Mas enfim. Tô escutando ontem. Aí se lembra daquela operação que vai ter na Amazônia? Com a turma do Biden, que tá vindo pra cá? Uma perguntou. Enviaram ali um superchat, o Roberto França. Comente sobre o desembarque de 300 soldados americanos na Amazônia. Comenta aí, Rui Costa Pimenta. Olha isso aqui. Roberto França, comente sobre o desembarque de 300 soldados dos Estados Unidos na Amazônia. Vamos entrar nesse tema, Rui. Como é que você vê isso? Isso aí é outra coisa, né? Para quê? Para que isso daí? O que o Lula quer com isso? Trazer as Forças Armadas norte-americanas para a Amazônia, quando todo mundo está preocupado de que o Brasil possa perder a soberania sobre a Amazônia, e o perigo são justamente os norte-americanos. Para que fazer isso daí? Para que, Rui? Não sei. É uma política, eu não sei que tipo de ganho político o PT espera obter com isso daí. O governo do PT, o governo Lula espera obter com isso daí. Desse jeito, o governo vai perder totalmente a cara, vai se descaracterizar como um governo popular. Tá? É? Já havia várias coisas ruins no governo do ponto de vista da relação com o imperialismo. Como que? Os ministros identitários. Marina Silva é um agente do imperialismo dentro do governo. A gente falou, tudo bem, a Lula não vai seguir 100% o que ela vai falar. Agora, exercícios militares com soldados norte-americanos na Amazônia, para quê, pô? E qual você acha que é a finalidade desses exercícios? O que eles querem aqui? Eu vi a notícia hoje. Me surpreendeu, não sei o que significa isso. O que eu sei é que o governo não devia fazer isso aí nunca. Eu tenho a impressão, pelo negócio da ONU, por determinadas coisas da economia, esse negócio da Amazônia, o governo do PT está perdendo rumo. Tá perdendo. Será que o governo tinha força para não fazer, Rui? Não fazer o exercício? Para dizer não? Eu acho que sim. Será que não foi uma imposição? Pior ainda. Olha, isso aí normalmente não acontece aqui. Se o Lula não tem força, tá ruim. Se for uma imposição, é pior ainda. Aí é realmente um vassalo. O Biden mandou, não, o Biden mandou. O Biden mandou, tem o que fazer. É sempre a mesma tentativa de dar uma aliviada. Mas agora nem o Rui Costa Pimenta aguenta mais.
Porque a narrativa deles é o seguinte, né? Lula traiu a esquerda, mas não traiu. É porque ele tem pouca margem de manobra. É toda vez essa história. Toda vez que o Lula abraça a agenda globalista, ele diz, não, porque o Lula tem pouca margem de manobra. Não, porque o Lula tem pouca margem de manobra. Não, será que é porque não tinha como? Não, será que não foi uma imposição? Olha o que ele diz. Quando ele fala da ONU, ele tá falando da reunião da ONU, que teve lá atrás, né? Que o Lula apresentou o 18º ODS da Agenda 2030, que nem isso tinha. Que fez um discurso alinhado do Biden. Que foi pra lá, né? Pra lançar junto com o Biden um plano pra salvar o trabalhador. Vai vendo. A Marina, os ministros identitários. Então, o que eu tô falando pra vocês, o Lula deu errado. Deu errado. E eu acho que desde já, as lideranças têm que entender que, beleza, que deu errado e tá. Então se posiciona perante a isso. Qual é o plano agora? Os políticos, o que é que vocês pretendem fazer agora? Porque deu errado. A economia quebrou. O Lula já não vai ter o apoio popular. Tá certo. E a própria esquerda tá assim, gente. Aquela esquerda comuna, raiz, que queria estar, assim, fechadinha, um bloco eurasiano, né? Aquele país vermelhão que vocês conhecem bem. Já tá fechada. Fechado com o Foro de São Paulo. Tá chateado porque o Lula resolveu fechar com o Biden. Falou, pô, não precisa que botar Marina, as coisas ali, mas não ia seguir 100%, né, da agenda e tá seguindo 200%. E depois fica pior. Porque na sequência disso daí, veja isso aqui. Veja esse vídeo agora. Mas eu acho assim, ó, não tem que ceder em coisas importantes. Tudo isso daí é uma coisa que tem um impacto político muito grande, né? O governo Lula tem feito coisas de grande impacto político que, na minha opinião, comprometem o governo diante dos movimentos populares da esquerda. Movimentos populares da esquerda. Gente, pensa o seguinte. Imagina, Bolsonaro é presidente, Bolsonaro sanciona uma lei tornando crime você possuir uma ferramenta em sua casa. Não importa se você é CAC, não importa se tem registro, é crime. E manda fazer busca e apreensão no Brasil inteiro. Tinha como defender? Não tinha. É indefensável. Indefensável. Imagina Bolsonaro assinando a lei, ó. A partir de hoje, nas escolas, não tem mais aula de português e matemática. Vai ter aula de diversidade, sociologia, antropologia. E só pode contratar se o professor for filiado ao PSOL. Ia ser indefensável. E é o que tá acontecendo. Eles falam, cara, são medidas de alto impacto. Não tem. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? A esquerda não. Essa esquerda comuna não sabe mais o que fazer. Não, nem eles mais estão passando pano pro Lula. O Lula traiu a esquerda comuna. O projeto de ditadura do Lula passa pela agenda globalista. Ele continua sendo amigo dos comunistas. É tempo, bem. Mas na hora de escolher qual a canoa que ele vai botar os dois pés, ele tá nas duas canoas. Ele sempre vai escolher a canoa do Biden, que é o amigo dele. É o vassalo. Aí, olha só. E eu acho que o PT não está dimensionando a frustração, né, dos eleitores do Lula com essa política toda. Frustração. Precisa tomar muito cuidado com isso. Da outra vez que o PT foi governo, né, antes do golpe, o PT ignorava olimpicamente a opinião até dos militantes do PT para fazer as coisas. Eu acho que nesse momento aqui, isso é uma coisa que pode ser muito perigosa para o governo do PT. Eu tenho conversado com muitas pessoas. Presta atenção. E a sensação de frustração e tudo mais é muito grande. Ontem mesmo estava conversando com um militante do PT que estava nessa atividade. E ele falava do governo Lula de uma maneira extremamente negativa. Mais do que eu falaria aqui, por exemplo. Eu não sei, precisa prestar atenção, porque eu vou te falar. Não vai ser o imperialismo que vai segurar a onda do Lula se a direita vier para cima dele. E eu falei isso para vocês também. Eu falei, gente, os identitários, a turma woke, não vai sustentar o Lula. A base de sustentação do Lula é MST, é CUT, é PCO, é Brasil 247. E olha o que ele diz, ó. Eu tava conversando com um militante petista.
Ele tá falando do governo de forma negativa que eu não tenho coragem de falar aqui. Imagina o grau de insatisfação do que tá acontecendo. E a galera que tem contatinho, porque eles têm uns contatinhos. Ele deve conhecer os assessores. Ele deve saber o que tá rolando na boca pequena, né? Na Rádio Peão, que a gente não sabe. Então, imagina, falhou. O Lula tá, assim, numa encruzilhada que não tem como ele agradar os dois lados. Ou ele abraça os wokes, ou ele abraça os comuna. Não dá pra abraçar os dois. Não vai dar pra agradar os dois lados. Ele falou, se a direita vir, não vai ter quem suporte. Ele vai ter o quê? Que o Biden? O Biden que vai apoiar ele? Vamos ver. Vamos ver. E aí você vê, ó. Ontem, vai achando que o Biden vai te segurar, Lula. Financial Times publicou essa nota. Brasil está dando passos preocupantes para se afastar da política limpa. Permitir que partidos políticos comprem barcos e aviões com recursos públicos é apenas um dos passos de Brasília para se afastar da responsabilização. Todo mundo concorda com isso. Todo mundo sabia que isso ia acontecer, né? Todo mundo sabia. Isso aqui não devia ser novidade para ninguém. Aí vamos ver a nota do óbvio. Vamos ver os gringos falando do óbvio. A classe política de Brasília, a essa altura de seus velhos tempos, seus velhos truques. Uma década depois de um vasto escândalo de corrupção ter abalado o país, uma série de medidas recentes do Congresso e do Judiciário estão a reacender preocupações sobre transparência, responsabilização e impunidade no maior país da América Latina. Na frente e no centro tem estado a chamada reforma eleitoral, liderada pelo Lira. Os detalhes contam a história diferente. Se aprovada, a legislação permitiria aos políticos divulgar suas finanças apenas após as campanhas e não durante, como é atualmente exigido. Também permitiria que os partidos utilizassem fundos eleitorais públicos para comprar ou alugar carros, barcos e aviões, bem como pagar pela sua manutenção em combustível. E talvez, o que é mais significativo, poderia permitir uma espécie de compra de votos. Segundo as regras atuais, os políticos têm de divulgar todos os indivíduos contratados para trabalhar em campanhas, mas, ao abrigo da legislação proposta, os políticos seriam autorizados a contratar pessoas através de agências de emprego sem revelar os nomes dos indivíduos. Os políticos vão usar essas empresas para legalizar todo tipo de pagamento durante a campanha. Disse aí um professor da Fundação Dom Cabral, Bruno Caraza. É uma medida contra a transparência. Os políticos pagarão aos cidadãos pelos seus votos e declararão que este dinheiro foi pago às empresas para contratar trabalhadores de campanha. Paralelamente à reforma, o Congresso também está a promover um projeto de lei de anistia que poderá eliminar multas no valor de centenas de milhões de dólares que os partidos políticos geraram pelo incumprimento das regras eleitorais sobre cotas para candidatos femininos e não brancos. Esse ponto aí eu até entendo um pouco da discussão no legislativo, porque o povo quer impor uma cota a todo custo, né? Tem que ter uma cota. Mas beleza. Mas vamos continuar. Uma nota de platitudes. Como se ninguém soubesse, né? Um dos inomináveis arquivou no mês passado uma investigação contra o Lira. E eu falei, rapaz, essa nota tá batendo no Lira, viu? E eu já tava meio ressabiado com essa nota antes de ler lá. Vocês vão entender por quê. E aí, toma porrada no Lira. Eu falei, esse Lira tá demais. Mais ou menos na mesma época, quase do nada. Outro, inominável, decidiu anular grandes quantidades de provas obtidas na investigação de corrupção da Lava Jato, né? Aquela do Odebrecht. Matias Spector, professor da FGV, disse que o combate à corrupção não será mais um tema dominante na política brasileira. Aí ele acredita o seguinte, que grande parte da culpa se deve às ações questionáveis ou ilegais e com motivação política da força-tarefa da Lava Jato. No final, isso causou enormes danos à causa da política limpa. Aí pega aí o que saiu na turma da OCDE, né? Aí por que eu achei essa nota engraçada e por que eu acho que ela vai na linha do que o Rui Costa Pimenta falou, tá achando que o imperialismo não vai te segurar, Lula? Essa é a imagem de capa. Essa é a imagem que ilustra essa nota. Lula e Lira. Parece que o Lula andou fazendo xixi fora da bacia, né? Fora do pinico. Errou, não mirou direito. E o Lira, hein? Na hora que eu vi isso, eu falei, Lira. Como eu sempre falo pra vocês, eu sempre acabo lendo muito mais coisa do que eu trago em vídeo. Tem muita coisa acontecendo, por exemplo, a nível de Senado, disputa a presença da Câmara, a presença do Senado, construção de base, mas que no último dia tá acontecendo tanta coisa que eu não tô comentando esses assuntos. Mas sempre fico lendo. E o Lira, ele tava viajando. Sabe onde é que o Lira tava? O Xi, né? Do Paizinho Vermelho.
recebe Lira e promete mais sinergia com o Brasil. Olha o subtítulo. O líder comuna se reuniu com Lira e outros deputados em Pequim em meio ao Fórum Cinturão e Rota. Tradução: Nova Rota da Seda. Tendo um evento da Nova Rota da Seda, tava lá o Lira pimpão na Ásia. Aí, uma nota no Financial Times. Pode ser coincidência, mas é uma baita coincidência, né? Senta com os comuna e lembra quem manda, viu? Lembra quem manda é o Biden. Lembra que quem manda é o Biden, viu, Lula? Não vai ficar de gracinha. Nota um aviso. Aquele puxão de orelha. Lembra que foi a Financial Times que revelou, né? Como nosso amigo Biden ajudou a garantir a democracia em 2022. Está ali, né? Lira foi recebido pelo Xi. O encontro ocorreu em meio ao Fórum Cinturão em Rota, que comemora 10 anos de Programa Internacional de Investimento em Infraestrutura dos Comunas, mais conhecido como a Nova Rota da Seda. E no final do dia é um plano que eles querem aprisionar os países por meio de dívida. E quando não aprisionam por meio de dívida, eles detêm a infraestrutura que garante a soberania nacional. Ou seja, é uma coisa que eu quero distância do Brasil. Eu acho que não serve pra nada. Mas estava lá o Lira. Aí, olha só. Funcionário estatal, né? Do governo comum, apostou. Olha a cara do Lira de deslumbrado. Ele tá deslumbrado. Deslumbrado que apertou a mão do Xi. Primeiro presidente da Câmara a visitar o país desde 2014. Pra quê? Pra receber ordens? Conhecer que pra depois sair da política, depois que virar baixo clero, depois que virar ministro. Pra quê? É aquela diplomacia. Você tem certeza que não vai ter nenhum ganho pro Brasil. Mas vocês acham que o Lira tá trazendo algum ganho pro Brasil? Você acha que o Lira tá trazendo algum ganho pro Brasil? Se unindo com o garoto Xi. E não foi sozinho não, viu? Olha a turma. Tá ali o Zeca Disseu. Tá ali o Omar Nascimento. E os outros assim por olhar não sei quem são. Os comunas estão dispostos a reforçar entre a iniciativa Nova Rota da Seda e as estratégias de desenvolvimento do Brasil com vistas a impulsionar a modernização dos países. Confia. Vende as empresas brasileiras para eles vão ajudar o Brasil. Vão. Confia. Seja inocente e confie. É o que eu digo no final do dia, gente. Não tem ninguém do lado do Brasil. Mas ninguém. Às vezes as pessoas querem ver as coisas de uma forma maniqueísta. O seguinte, ó. Se você está falando que o Deep State americano, os globalistas são ruins, é porque você tá elogiando os comunas e os russos. Aí se você critica os comunas e os russos, você então concorda com o globalismo? Não, bicho, eu acho os dois errados. Por que eu tenho que escolher entre um dos dois? Por que eu tenho que escolher entre esses dois? Eu não quero. Simples assim. Eu acho que ambos os lados vão atrapalhar o Brasil. Mas vamos lá. Vou alongar um tiquinho aqui só para comentar sobre algumas coisas que rolaram nas últimas horas. Não dá para esquecer. Isso aqui eu não tinha visto. Eu acredito. Assim, eu li a nota, assim, mas eu não fui a fundo, eu li assim, eu falei, eu nem vou perder tempo com essa turma, mas o pessoal jogou pra cima na rede social, aí eu falei, vou ler de novo essa nota aqui do Gadelha. Acho que passou despercebido, mas tá ali, ó. União Brasil pagou mais 44 mil a líder do MBL. Ela, testa de fandangos. Nossa Amanda Vettorazzo. Tá ali, né? E ainda, nossa Fandanguinhos se encontrou com o lendário Juscelino, o ministro da estrada, o ministro dos escândalos, o cara mais enrolado do Brasil. Em uma dessas viagens, a líder do MBL diz ter se reunido com o ministro do Lula, o Juscelino, um dos quadros do União Brasil que integram o governo. Ela fala, não, quer ouvir a opinião dele, etc, tudo mais. Aí olha que engraçado, olha que bacana. Segundo novos dados fornecidos pelo TSE, além de 11 mil reais, revelados pela CONU no dia 17, a legenda realizou pelo menos outros 4 pagamentos à Amanda que totalizaram 44 mil. O primeiro repasse ocorreu em maio. Os outros 4 pagamentos, também de 11 mil cada, foram feitos em junho, julho, agosto e setembro, totalizando 55 mil já pagos pela União, a líder do MBL. E quando a nota diz que foi pago a ela, foi pago a ela. O
pagamento de maio foi feito por meio da empresa Amanda Vetorazzo. Já os outros 4 repasses subsequentes foram realizados para a empresa AVK Consultoria Limitada, também de propriedade de Amanda. Parabéns, Nando Moura! Olha a turma Nando Moura. Amanda deve ter tomado o curso Nando Moura. Mestre do capitalismo. Aprendeu aí, ó. 55 mil. Chico Linguiça. Eu quero ver agora. Chico Linguiça, ele vai vir com alguma explicação. Vai falar que é desinformação. Vai falar que foi alguma pesquisa justa, etc. Mas a verdade tá aí. Chico Linguiça, amigo do Juscelino, ministro do Lula, o homem das estradas. Rapaz, o MBL e Nando Moura, é isso daí. Essa é a direita permitida. A direita da Venezuela, né? Aí outra coisa que eu quero comentar com vocês. Nos últimos 3 dias, o senhor Monark apareceu na internet, todo revoltadinho. Ontem ele conseguiu se superar. Teve uma epifania que você fala assim, meu Deus, velho. Tá comendo gogô. De colherinha ainda. O acordo do Bolsonaro com a oligarquia foi provavelmente o seguinte. Fique quieto por 4 anos, né, de Lula. Deixa ele fazer as porcaria dele. Quando estiver chegando perto das eleições, a gente devolve seus direitos políticos e você usa a perseguição para se reeleger. Trump provavelmente vai ganhar as eleições, isso muda o cenário político no Brasil, abrindo portas para você. Mas lembre-se bem, quem manda é a gente. E você viu o que acontece se você soltar suas asinhas. Então seja um bom garoto do seu curral eleitoral para fazer os desejos dos verdadeiros donos do país. Meu Deus do céu, bicho. Eu vou até deixar pra comentar com essa aqui, ó. O Bolsonaro postou uma foto ontem, né? De boas. Com a tia ali que tava chorando de emoção. Botou com ele, né? Ele botou. Que Deus abençoe sempre. Muito obrigado por essa consideração emocionante. Lá no Pará. Aí a Tsuki fala, né? Segundo a análise do Monark, esse é o cara que está ligado com a oligarquia e que o judiciário devolverá o direito de se candidatar usando seu curral eleitoral para se eleger em 26 e assim servir os verdadeiros donos do Brasil. Foi tudo que aconteceu. E tudo que segue acontecendo. Assim, se ele fosse para ficar quieto, eu acho que Bolsonaro, por exemplo, não tinha falado nada da reforma tributária, né? Se não fossem as falas de Bolsonaro, se não fosse Bolsonaro entrando em campo, será que o Lula ia liberar quase 10 bilhões de emendas? Se não fosse Bolsonaro entrando em campo, será que ia ter 2 ministérios na jogada? Ali no pós-reforma tributária? Ou será que é o fator Bolsonaro? Não sei, né? Mas acho que calado ele não tá. Parado ele não tá. Eu achei que ia estar falando mais. Acho que sim. Mas parado? Deixando o Lula fazer o que quer, né? Eu acho que não, viu? Mas enfim, você não entendeu onde eu quero chegar. Aí o Monark vem falar o seguinte, né? A direita não precisa de nomes. Precisa de organização política, boas ideias e um plano de ação. Eu concordo que precisa de organização, eu concordo que precisa de boas ideias, eu concordo que precisa de um plano de ação. Aí aparece ali a Liberdade falando o seguinte, para de pagar pedágio pra turma do MBL, Monark. Aí ele fala assim, direita Bolsonaro é oposição controlada, financiada por poderes internacionais. Acorda. Gente, qual é o tipo de financiamento que a direita tem? Qual é? Nenhum. Zero. Mas, aí o discurso, né? É de um absurdo sem tamanho. Nossa, não sei nem como explicar. Aí depois ele fala assim, ó, enquanto a direita não transcendeu o bolsonarismo, o Brasil continuará preso na polaridade dualística burra, onde existem apenas 2 caminhos e os 2 levam para o Brasil colônia. Eu não quero que o Brasil seja uma colônia. Só que é o seguinte, é uma coisa que eu vejo que não, eu acho que é burrice, não acho que é inocência, não acho que é burrice. Talvez maldade, pode ser. Eu acho que tá mais pra burrice, que é o seguinte, aí temos que ter ideias, aí temos que ter isso, aí temos que ter aquilo outro, tem que ter também. Só que nenhuma ideia é colocada em prática, nenhum plano de ação é colocado em prática. Você não tem os agentes para fazer isso. Ou você lida com a realidade que o Brasil, você tem Lula de um lado, Bolsonaro do outro, ou você fica no mundo da imaginação, fazendo algazarra, jogando para cima, etc, tudo mais. E aí, por causa dessas postagens das últimas horas, a turma se revoltou com o Monark. A turma ficou revoltada com o Monark. Monark isso, Monark aquilo outro. Para nos trend topics, aí começaram a relembrar no passado coisas que ele falou, isso, etc, tudo mais. Aí vejam só,
Inclusive essa treta desde o início da semana. Ele tinha falado o seguinte, ó. Vocês bolsonaristas são iguais aos petistas? Me mostre um vídeo onde eu apoio perseguição política a qualquer um. Não tem? Mas aí está você me difamando com táticas esquerdistas? Por isso que vocês perderam. Aí o Romanini fala assim, ó. O problema nesse já cansado discurso do bolsopetismo é que o monarca pensa que a bolha bolsonarista tem o mesmo poder socioeconômico, o mesmo poder político, o mesmo poder cultural, né, o domínio cultural que os petistas têm. É comparar uma criança faixa branca de judô. Como é que tá isso? Não dá. É um negócio rasteiro. Aí ele fala assim, não, fale onde eu já apoiei algum tipo de perseguição, etc. Aí eu lembrei de um vídeo que eu tinha postado em 2022, em janeiro de 22. O nosso grande monarca, quando ele entrevistou até o Patati. Tendo um pouco de internet. E eu sei que teve muito movimento orgânico nas redes sociais pró-bolsonarista que não era orgânico, que era bot. Eu vejo, eu sei, eu entendo, eu sei quando é bot e quando não é, tá ligado? Até porque me acusaram muito no passado de usar bot no YouTube pra fazer sucesso. No meu tem. Diga, desculpa. No seu tempo? Nas minhas redes sociais tem. Não sei. Eu não sei nas suas redes sociais. Mas sempre quando alguém falava alguma coisa que era pró-governo, tinha muitos retweets, muitos likes, pouco engajamento em comentários. Isso é estranho normalmente. Normalmente o pessoal, quando engaja no Twitter, curte, ele comenta. Quando você tem uma proporcionalidade que é esquisita, que não é orgânica, dá pra perceber muito, porque eu vivo no Twitter, tá ligado? Eu consigo identificar um post que tem uma retenção orgânica e uma que não tem. E eu não tô falando que não existe bots na direita também. Na esquerda. Na esquerda também. A única coisa que eu tô falando é que eu não acredito que o governo Bolsonaro joga limpo. Não acredito. Você pode falar que acredita. Mas aí eu tô falando que você é ingênuo. Então, pra Monark, né? Fale onde já apoiou a perseguição. Tá aqui o Monark falando todas as letras, que a direita usa robôs, bots, né? Que não é orgânico. Não, porque quando o bot é muito... Aí veja. Falei o seguinte, resumindo, o Monark é apenas mais um bocó, que só vê o lado dele, outro que não tá nem pro Brasil, e os brasileiros pobres. Aí depois o Monark falou assim, ó, pronto, agora a esquerda me odeia, o MBL me odeia, o bolsonarista me odeia, a oligarquia me odeia, missão cumprida. Aí o Carlão, que faz lá o quinto comigo, fala o seguinte, todo adolescente mede o mundo por essa régua, me amam ou me odeiam. Grande conquista. E aonde eu quero chegar é isso daqui, mostrar todo esse embate. Tava todo mundo puto da vida com o Monark nas últimas horas. Só que dias atrás, tava todo mundo curtindo e compartilhando o Monark. 1.300.000 visualizações, um post do Monark xingando do nada. Ei, fulano, vai tomar naquele lugar. Um dos inomináveis. 40.000 curtidas. Inclusive é um jurista, né, que tá na posição lá em cima, que fala, ó, as redes sociais fica aí promovendo ódio, o algoritmo, o que engaja, é coisa. É o cara que fala que, ó, liberdade de expressão não é liberdade de ofensa. O cara fala isso. Aí o que a direita faz? Vai lá e curte. Você lê os comentários, como é bom estar fora do Brasil e ter liberdade para falar isso. Eu acho isso reprovável. Eu nunca usei o fato de não estar no Brasil para falar qualquer coisa. Então eu acho que eu tenho direito de falar isso. Eu acho que eu tenho direito, porque se for por isso, eu não estou no Brasil. Eu não falo isso porque eu não acho que isso ajuda em nada. Mas a turma aí do lavou minha alma. Ai, lavou minha alma. Falou o que eu queria ouvir. Aí foi lá e curtiu. Então assim, a turma é um padrão. Você fala o que as pessoas querem ouvir, bate palma. Joga pra cima. E é o discurso mais fácil de todo. Gente, o que é que isso aqui acrescenta? Qual é a informação que isso daqui acrescenta na sua vida? O que isso acrescenta de informação? Sensacional. As pessoas não querem valorizar a informação. As pessoas querem avaliar, né? Aí acalmou meu coração. Aí o Monarca também botou assim, ó. Eu só voto pro Brasil quando um monte de gente aí, né? Que eu nem fiz que eu colocar o nome. Estiver na cadeia, fazer isso, fazer aquilo, outro, do mais, livre da humanidade. Nossa, isso ajuda em quê?
É por causa desses posts, é por causa desse tipo de comentário que as pessoas têm justificativas para tomar medidas que impactam a sua vida. Tomar medidas que impactam a vida de diversas pessoas que tentam fazer um trabalho e levar informação. Justificativas contra medidas contra políticos de direita. Olha como as redes sociais, olha o que as redes sociais estão falando. Tá aí a prova cabal. Olha o engajamento que foi dado. Você vai me falar que é o petista que tá curtindo o Monark? Foi o petista que deu 40 mil curtidas pro Monark? Tava ali bem. É muito fácil jogar pra torcida. É muito fácil. E o que é que isso traz de alguma vantagem? Eu acho que a informação transforma. Que você pode levar, você pode acordar pessoas. Isso daqui, lavou a alma. Tá errado. Aí só pra encerrar o vídeo, que já tá com 1h10, me perdoem. Direita Valdemariana. Olha o que o Valdemar andou aprontando. Escuta. Nós temos que fazer o que for melhor para São Paulo. E o Bolsonaro está consciente disso. Mas o senhor falou na sua primeira resposta, o senhor falou que São Paulo vocês têm que ficar distante da extrema-direita. Isso. O senhor avalia que o presidente Bolsonaro é de extrema-direita? É. Então ele teria que ficar distante dessa eleição. Ele é de direita, mas ele é voto. Mas mesmo em São Paulo, nós temos que... Você considera que o Bolsonaro é de extrema-direita? É direita. É direita, mas ele tem voto. Esse é o Valdemar. Só que ele fala mais. Pra você ver que não é que ele gaguejou e se atrapalhou, não. Ele realmente se atrapalhou, porque aquilo é o que ele pensa, mas ele não deveria falar o que ele pensa. Olha o que o Valdemar acha de nós. Da direita. Da extrema direita. que ele ofereceu dos hotéis. Peraí. Nunes apoiar a sua candidatura à reeleição. O que falta para o PL anunciar esse apoio? Não, quem vai decidir isso é o presidente Bolsonaro, porque ele é o dono dos votos. Ele tem voto. E o que nós precisamos acertar é o quê? De fazer um ajuste. Porque ninguém da extrema-direita entre nisso. Por quê? Porque São Paulo é uma cidade de centro. E a gente já viu o que aconteceu. Bolsonaro ganhou a eleição no estado de São Paulo. O Tarcísio acompanhou os votos do Bolsonaro, ganhou também. O Marcos Pontes, do astronauta, ganhou também. Todos ganharam a eleição que ele... Já falou que ganharam a eleição, mas perdeu da cidade de São Paulo. Você vê que o Valdemar tá falando, tem que se certificar que ninguém da extrema-direita vai vir não, viu? Ou seja, esse papel em que Bolsonaro vai decidir, sabe o que o Valdemar vai fazer? Ele vai criar um cenário que Bolsonaro vai decidir entre o Xi e o Biden. Bolsonaro, você quer o Xi ou você quer o Biden? Escolha. Você quer a Marta Suplicy ou você quer o Milton Leite? É o que sobrou, Bolsonaro. É isso que o Valdemar quer fazer, gente. Tinha um texto que era muito bacana pra comentar. Eu queria falar aqui de puxar a volta, etc e tudo mais, filiação. A gente comenta depois, que o vídeo já tá muito longo. Eu acho que a direita, ela precisa... Sei lá, eu não gosto de ficar falando essas coisas também, porque acho que cada um tem que fazer o que achar que é melhor pra si, etc e tudo mais. Mas às vezes, né, sei lá, o sentimento, a militância às vezes acaba falando um pouco mais alto, né? Tento ser menos militante, mas não consigo. E aí quando eu ainda vejo o cara, Bolsonaro, extremamente... Aí me incomoda, né? Não mexa no velho não, deixa o velho quieto. Esse Valdemar tá demais. Mas enfim. Por hoje é isso. Vou mandar... Eu não vou conseguir mandar os 2 vídeos. Eu vou mandar o link pra vocês do... Quem viu os 2 vídeos foi o PC, que vocês viram ali. Mas eu só consigo baixar o primeiro vídeo. Eu não consigo baixar quando tem 3 vídeos, eu só consigo baixar um. Tentei de várias formas. O que ele de extrema-direita primeiro eu consegui baixar, que foi de Bolsonaro. Vou mandar no Telegram, junto com os vídeos lá do Record Experimenta, o do Monark também. E é isso. Se for do meu trabalho, passa no canal. Tem um Tony Valeu, tem um P na descrição. Atlas Brasileiro, quimpan.com.br. E por hoje é isso. Compartilhe o vídeo. Volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!